Boa tarde a todos. Senadores Alcim, em primeiro lugar, a CNT gostaria de agradecer e parabenizar essa oportunidade de estarmos aqui. Uma reforma tributária na dimensão dessa precisa de muita discussão, de muito ajuste, e é impossível que se faça isso de forma bem feita, na celeridade que às vezes se quer se imprimir ao processo. Então, com relação ao transporte, nós já tivemos vários avanços e vários amadurecimentos nesse processo legislativo, mas tem algumas questões ainda que causam alguma preocupação pelos impactos que isso tem, inclusive na economia. Então, o primeiro ponto que causa preocupação da CNT é com relação ao transporte internacional de cargas. Então, hoje, quando uma transportadora brasileira é contratada por uma empresa exportadora brasileira, ela é totalmente isenta de PIS, COFINS e ICMS, tanto quando ela pega a carga no Brasil e entrega no exterior, quanto quando ela traz do exterior para o Brasil. De acordo com o PLP 68, contrariando toda a teoria da reforma, que é a desoneração das exportações, se uma empresa brasileira contratar um transportador brasileiro, vai ter incidência dos tributos. Então, vai passar a incidir CBS e IBS. E, a princípio, eles colocaram uma solução intermediária, que era um pedido, um regime especial para suspensão dos tributos, só que esse regime vai ser pedido pelo exportador. Então, o exportador ele não tem nenhum estímulo para fazer isso, porque isso tem um custo de conformidade alto, ele vai ser fiscalizado, vai ter que apresentar documentação. E se incidir o tributo, ele vai se creditar disso e para ele não tem prejuízo nenhum. Então, ele não tem nenhum interesse nessa suspensão dos tributos. E se mantiver a tributação, nós temos uma concorrência totalmente desleal entre o transportador brasileiro e o transportador estrangeiro. Então, vai ser muito melhor para as empresas exportadoras contratarem transportadores, principalmente dos países do Mercosul, porque o preço deles vai estar menor, porque como eles exportam esse serviço, o custo deles é menor, eles não têm tributo. Eles não têm custo de conformidade, não tem que pedir regime especial, não tem que fiscalizar, não tem nada. E ainda, nesse caso, a empresa que comprar esse serviço do exterior, ela vai se creditar da mesma maneira. Então, com essa tributação, nós temos uma concorrência totalmente desleal e um prejuízo para as transportadoras brasileiras. Elas não estarão competitivas com as empresas que estão aqui, principalmente no Mercosul, pela proximidade com o Brasil. Uma outra questão, superada essa questão do transporte, é que o artigo 68, o artigo que determinou a isenção do transporte urbano, semiurbano e metropolitano, utilizou essas palavras, transporte urbano, semiurbano e metropolitano. Só que em alguns estados, em alguns municípios, usam uma expressão diferente para designar o metropolitano. Usa a expressão suburbano. Então, como as isenções são interpretadas de forma restrita, é preciso que no texto contemple a expressão suburbano para abarcar todas as modalidades que estão dentro dessa mesma realidade, que é esse transporte metropolitano nos grandes centros e também dentro da cidade, dentro do município. Um outro ponto com relação ao transporte é com relação ao transporte rodoviário, ferroviário de passageiros. Então, com relação àquelas viagens que são entre municípios e entre estados. Então, o transporte intermunicipal, interestadual de passageiros, ele tem um regime, ele já tem, eu acho que está havendo uma falta de compreensão nesse sentido, ele já tem um regime reduzido. E qual que é a redução deles? O PLP 68 determina que se faça uma proporção entre o que eles pagam de tributo hoje com o faturamento.
Então, nós fizemos essa conta nas empresas de transporte. A alíquota deles variaria de 8% a 13%, que é uma alíquota reduzida se a gente considerar os 26,5%. Só que como isso varia muito de estado para estado, porque tem estado que tem isenção de ICMS, tem estado que não tem, então o setor de transporte se sentiria mais seguro e seria mais transparente que fosse feito da mesma forma que foi feito com o transporte aéreo e que tivesse um percentual já definido. Como essa redução é na ordem aproximada de 60%, que esse 60% ficasse definido na legislação, assim como foi feito com o transporte aéreo. Porque da forma como está, o transporte aéreo vai concorrer com o transporte rodoviário, que já sofre outros tipos de concorrência hoje com transportes alternativos. Então, seria um prejuízo muito grande para eles. Nós temos, eu acredito que hoje, por ser um dia de uma audiência pública da infraestrutura, todos os meus sucessores falarão dos regimes especiais que foram concedidos nos contratos de longo prazo. Então, seria muito importante que, no período da transição, principalmente, que esses regimes especiais que foram concedidos para contratos de longo prazo, que eles fossem mantidos, porque os investimentos foram feitos considerando essa realidade. Então, é preciso que seja observado essa questão dos contratos de longo prazo e a manutenção dos regimes. Uma outra questão importante com relação ao transporte é relativa às locadoras de veículos. As locadoras de veículos, elas, com a reforma tributária, elas vão fazer um esforço grande. Hoje, elas não são contribuintes do ICMS e do ISS, elas têm plena consciência e já estão absorvendo esse impacto nas suas atividades, mas o período de transição tem sido muito oneroso para elas. E, através dessas discussões do processo legislativo, foi concedido um crédito presumido para quando elas vendem o veículo. Então, quando elas vendem um veículo para uma pessoa física, elas terão um crédito presumido de CBS e IBS para compensar os desajustes, porque elas vão comprar o carro com uma alíquota e vão vender com uma alíquota maior. Porque nesses 2 anos, que é a média que elas compram e vendem, elas compram com uma alíquota mais baixa, a alíquota vai aumentando progressivamente no período de transição, então elas vão vender com uma alíquota maior. E aí, elas têm esse crédito presumido quando elas vendem para pessoa física. Então, elas também, é importante que esse crédito nas vendas para pessoa física também seja aplicado para as pessoas jurídicas. Então, esses são os nossos pleitos. Agradecemos mais uma vez a atenção do senhor. Nós vamos entregar o material escrito e eram essas as nossas principais considerações.